José de Alencar, advogado, jornalista, político, orador, romancista e teatrólogo, nasceu em Fortaleza em 1º de maio de 1829 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877. É patrono da cadeira número 23 por escolha de Machado. Era filho do padre, depois senador, José Martiniano de Alencar e de sua prima Ana Josefina de Alencar, com quem formaram uma união socialmente bem aceita. As distintas reminiscências da infância do pequeno José mostra lendo velhos romances para a mãe e as tias, em contato com as cenas da vida sertaneja e da natureza brasileira, e sob influência do sentimento nativista que lhe passava o pai revolucionário. Em 1837 e 1838, em companhia dos pais, viajou do Ceará à Bahia, pelo interior, e as impressões dessa viagem refletiram-se ainda mais em sua obra de ficção. Transferiu-se com a família para o Rio de Janeiro, onde o pai desenvolveria carreira política e onde frequentou o colégio de instituição elementar. Em 1844, vai para São Paulo, onde permanece até 1850, terminando os preparatórios e cursando Direito, salvo o ano de 1847, em que faz o 3º ano da Faculdade de Olinda. Formado, começa a advogar no Rio e passa a colaborar com o Correio Mercantil, convidado por Francisco Otaviano, seu colega da faculdade, e a escrever para o Jornal do Comércio os folhetins que, em 1874, reuniu sob o título Ao Correr de Pena. Redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro em 1855, filiado ao Partido Conservador, foi eleito várias vezes deputado-geral do Ceará. De 1868 a 1870, foi ministro da Justiça. Não conseguiu realizar a ambição de ser senador, devendo contentar-se com o título do conselho. Desgosto com a política, passou a dedicar exclusivamente à leitura. A sua notoriedade começou com as Cartas sobre a Confederação de Tamoios, publicado em 1856, no Diário do Rio de Janeiro, nas quais críticas veemente o poema épico de Domingos Gonçalves de Magalhães, o favorito do imperador e considerado então o chefe da literatura brasileira. Ainda em 1856, publicou seu primeiro romance conhecido, 5 Minutos. Em 1857, revelou-se um escritor mais maduro com a publicação em folhetins de O Guarani, que lhe granjeou grande popularidade. Daí para frente, escreveu romances indianistas, urbanos, regionais, históricos, romances-poemas de natureza lendária, obras teatrais, poesias, crônicas, ensaios e polêmicas literárias, escritos políticos e entre outros. A partir de ficção histórica, testemunho da sua busca de tema nacional para o romance, concretizou-se em duas direções: os romances de temas propriamente históricos e os de lendas indígenas. Por esses últimos, José de Alencar incorporou-se no movimento do indianismo na literatura brasileira, em que a fórmula nacionalista consistia na apropriação da tradição indígena na ficção, a exemplo do que fez Gonçalves Dias na poesia. Em 1866, Machado de Assis, em artigo no Diário do Rio de Janeiro, elogiou calorosamente o romance Iracema, publicado no ano anterior. José de Alencar confessou a alegria que lhe proporcionou essa crítica em Como e Por que Sou Romantista, onde apresentou também a sua doutrina estética e poética, dando testemunho de qual consciente era a sua atitude em face do fenômeno literário. Machado de Assis sempre teve José de Alencar na mais alta conta, e ao fundar-se a Academia Brasileira de Letras em 1897, escolheu como patrono de sua cadeira. Sua obra é a da mais alta significação nas letras brasileiras, não só pela seriedade, ciência e consciência técnica e artesanal com que a escreveu, mas também pelas sugestões e soluções que ofereceu, facilitando a tarefa da nacionalização da literatura no Brasil e da consolidação do romance brasileiro, do qual foi o verdadeiro criador. Sendo a primeira figura das nossas letras, foi chamado o patriarca da literatura brasileira. Sua imensa obra causa admiração não só pela qualidade, como pelo volume, se considerarmos o pouco tempo que José de Alencar pôde dedicar-lhe numa vida curta.
faleceu no Rio de Janeiro de tuberculose aos 48 anos de idade. O livro O Guarani, de José de Alencar e da editora Cortez, tem sua ação desenvolvida no contexto histórico-político do século XVII, um pouco antes do imperador Pedro II. Época de estabilização das revoltas provinciais, grande ufanismo ao Brasil e sua modernização, decorrente do dinheiro obtido na exportação do café. Seu projeto estético constitui-se em 320 páginas e foi publicado em 1857. A obra apresenta Dom Antônio Maris, fidalgo português que participou na fundação do Rio de Janeiro, e pai de Cecília, jovem pela qual o índio Peri apaixona-se. O índio é o herói da história e busca proteger sua amada e ganhar seu coração, independente de qualquer risco, como a morte. Assim, são essas características que indicam a presença do romantismo, indianismo e a idealização da figura do índio. Há também a caracterização do Brasil da época com o medievalismo da antiga Europa, representada pela descrição da Casa do Fidalgo, uma fortaleza que mistura a arquitetura colonial brasileira com a de um castelo medieval. E ainda o escapismo, característico não apenas de José de Alencar, mas também dos demais autores do romantismo. Em suma, é uma grande obra que, através da subjetividade do autor, busca representar as características do Brasil no período literário. Romantismo. O livro prenderá o leitor desde as primeiras páginas, com ações surpreendentes e de tirar o fôlego, e por isso recomendamos a leitura. O romance se compõe em grande parte de personagens e episódios, tais quais como Peri, índio valente, corajoso, chefe da nação Goitacá, o Guarani. Cecília, moça linda de doces olhos azuis, gênio travesso, mas meiga, suave, sonhadora, herdeira da força moral interior de seu pai, Dr. Antônio Maris. Isabel, moça morena, sensual, de sorriso provocador, filha bastarda de Dr. Antônio Maris, com uma índia, oficialmente sobrinha dele e prima de Céci. Dr. Antônio Maris, fidalgo português, de mais pura estirpe. Dona Lauriana, senhora paulista, de cerca de 50 anos, magra, forte, de cabelos pretos com alguns fios brancos. Um tanto egoísta, soberba e orgulhosa, diferente do marido Antônio Maris. Este, jovem fidalgo na flor da idade, que passa o tempo em caçadas e correrias, tratado com rigidez pelo pai, Antônio Maris, em nome da honra da família. Loredano, um dos aventureiros da casa do paquequer italiano, moreno, alto, musculoso, longa barba negra, sorriso branco e desenhoso, ganancioso e ambicioso, ex-padre, religioso, traidor de sua fé.